Ele acha que os ministros podem ter se vendido, ou pelo menos diz que acha isso. Agora, é uma acusação muito grave, né? O que ele está dizendo é que ele foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, veja, numa votação unânime, inclusive por membros do Supremo Tribunal Federal, né, que são membros do TSE, um deles indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, que estando no Supremo Tribunal Federal já não tem mais nada o que querer. Eles vão para onde dali? Não tem, por exemplo, o que o ministro Cássio Nunes Marques possa querer, além de chegar ao Supremo Tribunal Federal, e não obstante, votou contra o Deltan, votou pela cassação do registro da sua candidatura, que leva à cassação do seu mandato. Então, na realidade, é um tipo de acusação grave, ele vai ter que comprovar isso, não comprovando, ele pode incorrer, inclusive, no crime de calúnia, e aí vai ter que responder por esse crime. Né? Me parece que é essa tentativa que ele já fazia ainda quando procurador de politizar decisões judiciais, né? Seja para implantar a sua própria agenda, como ocorreu lá atrás, no conluio que se produzia entre ele e o então juiz da Lava Jato, titular da 13ª Vara de Curitiba, o juiz Sérgio Moro, né? E agora ele imputa essa politização a terceiros. Né? Mas, veja, é preciso comprovar isso. Né? Por quê? Porque os juízes podem tomar decisões de acordo com interpretações que façam do sentido da lei naquele caso concreto. E me parece que é isso que aconteceu aqui. Né? Qual é o sentido da lei da ficha limpa? É evitar que pessoas que tenham cometido ilícito se aproveitem das brechas do sistema legal para se livrar da sua, não só da sua punição, mas também do risco de se tornarem inelegíveis. Quando eu falo da punição, falo a punição pelos ilícitos que cometeram. E o Deltan, antecipando em muito a sua saída do Ministério Público para competir na eleição, eu digo em muito porque ele tinha ainda muitos meses em que ele poderia continuar exercendo seu cargo de procurador, recebendo seu salário, e aí no finalzinho do prazo, ali faltando 6 meses para a eleição, ele poderia efetivamente se desincompatibilizar. Não foi isso o que ele fez. Ele saiu muito antes. Ele alega que teria feito isso para trabalhar na campanha do Sérgio Moro. Mas, enfim, a interpretação pode ser outra, que eu imagino que o procurador Deltan faria essa interpretação. Não, ele saiu antes para poder se livrar das punições, poder se livrar da instauração dos processos e, consequentemente, se tornar inelegível. Eu não tenho dúvidas de que o procurador Deltan, que tinha uma postura draconiana, teria essa leitura, mas o deputado Deltan prefere fazer uma leitura inversa daquela que o procurador Deltan fazia. Mas veja, nem precisa ser draconiano como o Deltan para aplicar a lei da forma como foi. Me parece que é uma decisão completamente plausível, podemos até discutir se é correta, se não é correta, mas plausível juridicamente, que foi tomada pelo TSE. Porque todos os grupos que de alguma forma participaram da idealização, do financiamento e da logística de uma tentativa de golpe contra a democracia precisam ser investigados. Todos os grupos políticos, empresários, influencers e religiosos. Não há uma excepcionalidade que possa proteger os religiosos. Portanto, não se trata de uma investigação a priori com relação às igrejas. Não é a priori, nem é genericamente. É porque foi feita uma excelente reportagem do Aguirre, que nos deu base suficiente para identificar pessoas, igrejas e grupos que aparentemente têm relação com a tentativa de golpe. Portanto, insisto, não é a priori e não é genérico. É direcionado a partir de indícios, a partir de materialidade. Independente e para além desses indícios, que nós conseguimos com essa excelente reportagem, nós também já tínhamos outros elementos relacionados a outros pastores e tem um pano de fundo que precisa ser explicado para a sociedade brasileira e que é um tema muito importante da nossa democracia. A extrema-direita política, ela buscou o tempo inteiro uma aproximação com a extrema-direita religiosa. A extrema-direita política capturou o sentimento religioso e a narrativa simbólica do cristianismo com o objetivo de transformar a extrema-direita num movimento de aderência, de capilaridade, num movimento de massas. Mas atenção, essa articulação discursiva, simbólica, de afinidade moral,
ganhou outro patamar nos últimos anos, o patamar da articulação política, econômica, financeira, digital e institucional. A tese que nós estamos apresentando e que nós vamos aprofundar na CPI é que a extrema-direita política se relaciona com a extrema-direita religiosa e que essa relação não está mais no nível do símbolo, do discurso e da afinidade moral, mas se transformou em outra coisa, num projeto de poder com vocação autoritária. Nós vimos, ano passado, várias igrejas sendo aparelhadas pelo bolsonarismo, criando um ambiente de hostilidade e de perseguição a cristãos e cristãs, irmãos e irmãs na fé, que não queriam simplesmente votar em Bolsonaro. Um clima de inquisição dentro de algumas igrejas evangélicas. Olha, acho que mais do que atender à demanda de certos grupos, o que é necessário, né, é que a composição do Supremo, como de vários órgãos do Estado brasileiro, ela corresponda minimamente ao que é a sociedade brasileira. Então, faz muito pouco sentido você ter uma sociedade em que tem uma maioria da população negra e você não ter um único ministro negro no Supremo, ou uma ministra negra. Com relação à participação da Janja, olha, tudo indica que a Janja também é uma pessoa, isso tem sido muito noticiado, que é bastante influente junto ao presidente da República na tomada de certas decisões. Inclusive, consta que algumas indicações de pessoas para cargos importantes no primeiro escalão do governo passou pelo crivo da primeira-dama, né? Passou pela consulta do presidente a ela, pelas sugestões que ela fez, e acho que seria perfeitamente natural que ela também fizesse sugestões nessa direção, sobretudo em se tratando da importância de dar representatividade às próximas indicações, ou à próxima indicação, no que concerne a ter uma representação feminina dentro do Supremo, né? Ou seja, se é uma primeira-dama que não exerce aquele papel convencional, tradicional das primeiras-damas, de ficar ali meio de canto com relação ao presidente, mas que uma primeira-dama que tem palavra, que tem posição, que tem voz para ser escutada, eu entendo que seria normal que ela também participasse desse tipo de processo. Você vê que há pouco aqui eu mencionei o fato de que o Brasil vai participar dessa discussão sobre direitos humanos e ele é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Uma das figuras mais proeminentes na elaboração da Declaração dos Direitos Humanos da ONU foi a então ex-primeira-dama americana Eleanor Roosevelt, que foi escolhida por quê? Por ter sido a primeira-dama dos Estados Unidos e ser uma mulher participativa no debate público. Foi isso que a levou ali. Ou seja, não há nada de errado, né, nessa participação mais ativa em questões políticas. Diria até que é muito mais adequado. Agora, claro, não foi ela que foi eleita para o cargo, ela não tem um cargo formal, nem seria adequado que tivesse um cargo remunerado, embora possa até ter um cargo formal, mas me parece que aconselhar o presidente, debater esses temas com ele, ainda por cima sendo uma pessoa que tem aí toda uma trajetória de militância política, isso me parece perfeitamente normal. Qual?